Olá, eu sou Graziela Brown, sou nutricionista e esse aqui é um espaço para falar sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Então eu tô cheia de coisas aqui na minha mesa para falar um pouquinho sobre lanches. Eu vejo que muitas pessoas acertam no almoço, acertam no jantar, mas na hora de optar por um lanchinho acaba se perdendo um pouco ou então não sabendo, o que optar. Então, infelizmente, ainda tem muita gente que come biscoitinho, biscoito recheado ou até mesmo alguns biscoitos que parecem saudáveis e não são. Então, para te ter uma ideia, um pacote desses aqui, e não é difícil a gente comer um pacotinho inteiro, ele tem uma média ali de 700 calorias. Esse aqui que eu demonstrei, um pacote todo vai ter 686 calorias. Para comer um pacote metade de manhã, metade de tarde, não é muito difícil. E em vez do pacotinho de bolacha, a gente pode colocar muitos outros alimentos, que vão te dar mais nutrientes e mais saciedade também. 2 ovos, Tem gente que não gosta muito de levar o ovo no lanche, então a gente pode fazer receitinhas com eles, mas 2 ovos vai ter só 140 calorias. Então é uma boa opção de lanche. As frutas, Então uma banana tem uma média ali de 50 calorias. Se eu quisesse comer 2 ovos de uma banana, eu ainda estaria bem menos, ingerindo bem menos calorias que um pacote de bolacha, por exemplo. Uma fatia de bolo. Então eu cortei aqui, esse bolo é um bolo sem glúten, mas vamos imaginar que ele fosse um bolo tradicional de chocolate. Ele tem 60 gramas, então vai ter uma média ali de 220 calorias. Então um pedaço de bolo mais saudável pode ser interessante para um lanche da tarde. Mas se for um bolo cheio de açúcar, um bolo ali que vai ter muita coisa, farinha branca, por exemplo, é muita coisa que não é saudável, que não é interessante para nossa dieta, não seria legal. Se fosse um bolo de banana, por exemplo, um bolo adoçado, com uva passa, de repente, dependendo da dieta, a gente até consegue inserir. Não é para todo mundo, mas a gente tem a opção de lanche do iogurte. Então eu trouxe aqui 2 iogurtes, Então eu tenho um que é o iogurte natural e ele tem uma porção de 200 gramas, 646 calorias, enquanto que o outro aqui de morango, ele tem 118 calorias aqui na porção, na mesma porção de 200 gramas. Nem sempre as calorias são mais importantes. Então, claro que um alimento que tem menos ingredientes, que tem uma qualidade nutricional, apesar de ser mais calórico, não tem importância, A gente pode adequar essas calorias ao longo do dia, até porque a absorção dele vai ser diferente. Então, eu tenho esse aqui é menos calórico do que esse natural, mas ele vai ter açúcar, vai ter um monte de aditivos que não é legal. Então, o que mais eu poderia consumir no lanche, Castanhas. Eu vou botar na minha mão aqui, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Eu pesei aqui, tem exatamente, a castanha não quer ficar, 30 gramas, tá? Então, 30 gramas de castanha de caju tem 160 calorias. O que as pessoas erram na hora de consumir castanha? Ficar beliscando ou consumir uma porção, muito maior. Então, eu poderia consumir a castanha junto com uma fruta, tem uma refeição, um lanche mais completo e ainda assim menos calorias que o biscoito recheado. Outra coisa legal para inserir no lanche é a aveia. Então, aqui eu tenho uma opção de aveia sem glúten, que é a que eu utilizo, E aqui uma porção de 15 gramas, ela vai ter 54 calorias. Então, para quem tem alguma alteração no intestino, constipação, precisa colocar alguma fibra na dieta, a aveia é bem legal. Dá para fazer um mingau de aveia também, dá para fazer muita coisa com a aveia. Então, uma colher de sopa bem cheinha vai dar mais ou menos ali 15 gramas, 54 calorias. Eu poderia combinar a minha banana com a aveia, já seria um bom lanchinho. Tem os biscoitos de arroz também. Então, esse aqui, desse tamanho aqui, tá? São 13 unidades para dar uma porção de 30 gramas. E a porção de 30 gramas tem 113 calorias, Isso aqui vai ser só fonte de carboidrato. Então, é legal eu estar misturando com alguma fonte de proteína ou alguma fonte de gordura na hora de montar o lanche. Sempre que eu tiver uma refeição mais completa, com proteína, com gordura, eu vou ter mais saciedade do que consumir apenas, fontes de carboidrato. Então, eu tenho várias opções de lanche aqui, eu posso inclusive combinar
Posso fazer uma panquequinha de aveia com banana, com ovos. Se eu preferir um lanche salgado, eu posso usar o ovo, posso usar a aveia, colocar um pouquinho de sal, fazer uma panqueca. Posso fazer uma guacamole com esse biscoitinho de arroz pro meu lanche também. Então tem muita coisa bacana que a gente consegue fazer de lanche sem precisar, né, comprar esses produtos prontos. Ainda tem mais uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar, que são as proteínas em pó. Então, a proteína que eu tenho aqui é uma proteína vegana, ela não é o whey protein. Poderia ser o whey protein também para quem não tem nenhuma sensibilidade ao leite, para quem pode ingerir lactose, poderia ser o whey. Essa aqui é uma proteína vegetal. Um sachê desse, tá, diluído em água, eu garanto que sacia bastante, tá? Eu já provei, às vezes eu nem consigo comer o sachê inteiro num lanche. Ele vai ter 126 calorias. Então, eu poderia misturar com leite vegetal, eu poderia fazer um shake, poderia diluir em menos água, fazer tipo um mingauzinho ou polvilhar em cima da banana. E tem uma opção de lanche que sacia, que vai ter uma boa proporção de proteína e de carboidrato. Então, tem muita coisa legal que a gente pode inserir de lanche sem precisar comprar, né, esses produtos aqui industrializados cheios de açúcar. Então, na hora de montar o teu lanche, sempre prioriza, né, alimentos mais saudáveis. Quanto mais limpa a tua dieta, mais saudável ela vai ser.